Agora, já que a gente tocou aqui nessa questão do ex-presidente Lula não ter ido votar, e mesmo que ele tivesse ido, muito provavelmente ele votaria em branco ou nulo, eu queria tocar nesse aspecto, queria tocar nessa questão muito importante, que é uma questão que surgiu de forma muito impressionante e que a gente precisa destacar aqui, que é o número de eleitores que decidiram não votar em ninguém. A soma dos brancos, nulos e as abstenções esse ano chegou a 32,76% dos eleitores, ou seja, 3 em cada 10 eleitores no Brasil decidiram não escolher um candidato. Nesse segundo turno, em 3 capitais brasileiras, os prefeitos eleitos tiveram menos votos do que a soma dos brancos, nulos e abstenções. Em Belo Horizonte, o prefeito eleito, Calil, ele teve 628 mil votos. Mais de 742 mil eleitores anularam, votaram em branco ou simplesmente não foram votar. Mesma coisa aconteceu em Porto Alegre, onde o Nelson Marquesan teve 402 mil votos e cerca de 30 mil, isso dá cerca de 30 mil a menos do que o número dos brancos, nulos e abstenções. No Rio, a situação é ainda mais grave, mais flagrante. Marcelo Crivella foi eleito com 1.700.000 votos, só que mais de 2 milhões de eleitores cariocas decidiram não votar em ninguém. Ou seja, ou votaram nulo, branco ou não apareceram. Essa é uma eleição que ficou marcada a partir da própria atitude do ex-presidente, que é uma figura pública da mais alta conta, tomar essa posição, né? Quer dizer, inclusive, no Rio de Janeiro, não votar nulo virou uma discussão, né? Virou campanha. Verdade. Na prática, o que a gente está vendo, Leilani, é que o voto facultativo no Brasil já existe. Ontem, em entrevista à Globo News, ao vivo, na Central das Eleições, o Gilmar Mendes, ele sinaliza esse comportamento e ainda fala do valor que é baixo da multa. R$3 é menos do que o ônibus. Menos do que um refrigerante, né? É menos do que o ônibus para você ir votar. Então, assim, na prática já está existindo. É lógico que é um direito, e por isso você tem que pagar, e um dever, por isso o dever você tem que pagar uma multa, um direito de expressar, eu acho, exatamente, é a expressão máxima da democracia, o voto. E quando a pessoa deixa de ir, é um sinal. Uma abstenção tão elevada, é um recado da população. É um voto, né? É lógico, você juntar isso com brancos e nulos, que a gente chama do não voto, a ciência política estuda isso, é uma manifestação. E eu acho que tem uma insatisfação geral com a política. É tanto que vários candidatos, eles se apresentaram como empresário, como não político, empresário. O Calil fez isso, outro que tentativa de se desligar do perfil do político profissional. Eu não sou daquela gente. Eu não sou dessa turma. Um se apresenta como capitão, outro como promotor. Então você tem, mas ninguém quer se associar a político. Então, esse teve um fenômeno. É lógico que você tem exceções, como a gente viu o do Iris Rezende. Então, essa é uma característica muito clara dessa eleição, da negativa da política. E isso daí acaba também se refletindo no não voto. Mas eu acho que tem situações também em cada lugar. Em Porto Alegre, a esquerda, que não foi para o segundo turno, que lá, né, Camarote, lá sempre eles chamam de os vermelhos e os azuis, a esquerda e o centro, a direita, os azuis. E dessa vez foi uma eleição azul-azul, PSDB e PMDB. Então, o PSOL lá fez uma campanha forte pelo voto nulo, o que aqui no Rio de Janeiro foi uma grande preocupação do Freixo contra. Lá em Minas, o duelo foi tão acirrado entre os dois candidatos que a sociedade falou, não quero nenhum deles. E aí aqui no Rio também teve um pouco disso. Eu vi matérias hoje na Globo News. E aí o pessoal fez a campanha contrária, pelo não voto nulo, né? Quer dizer, eu acho que são atitudes diferentes dentro do próprio partido. Quer dizer, como é que a cabeça do eleitor fica diante disso? Pois é. Porque eu acho que tem isso que você está falando, tem uma decepção do eleitorado, do eleitor com a política,
Principalmente, eu acho que esses escândalos de corrupção, isso criou um anticlímax ali na questão do próprio eleitor não sentindo vontade de votar. E você ainda soma características locais. Então, essas cidades aí, Belo Horizonte, a esquerda tradicional lá ficou de fora, Porto Alegre, a esquerda ficou de fora, Rio de Janeiro, o centro ficou de fora, ficou ali a esquerda e a direita.